Oi pessoal, essa é a sexta videoaula do curso de Filosofia da Linguagem. Nessa videoaula, vamos ver um pouco da filosofia da linguagem do filósofo britânico Peter Frederick Strawson. Aqui vamos focar no seu artigo Sobre o Referir, publicado pela primeira vez na revista Mind em 1950, como resposta ao artigo da denotação de Russell, publicado em 1905 na mesma revista. Originalmente, o artigo tem 5 seções, mas as críticas à filosofia da linguagem de Russell, que é o que nos interessa aqui, estão concentradas nas seções 1, 2 e 3. Vamos respeitar a divisão natural do artigo aqui, separando nossa exposição em 3 partes, uma para cada seção do artigo. Originalmente, as seções não têm títulos, mas vamos acrescentar um título possível para cada seção, para facilitar nossa análise textual. Na primeira sessão, Strawson vai expor a teoria das descrições definidas de Russell e aquilo que motivou Russell a criá-la. Na segunda sessão, Strawson vai fazer uma distinção que vale tanto para sentenças quanto expressões, entre utilizações de uma sentença ou expressão e elocuções de uma sentença ou expressão. Por fim, a terceira seção usará a distinção da seção anterior para mostrar o erro fundamental de Russell, que foi, grosseiramente, confundir o que é se referir a algo com o que é asserir a algo. Vamos à primeira seção. Strawson começa o seu artigo falando sobre quais são os tipos de expressões da nossa linguagem que utilizamos com o intuito de nos referir a um único indivíduo. Há, segundo ele, 4 tipos de expressões com o intuito de realizar o que ele denomina de utilização referencial individualizante. Vejamos quais são esses tipos de expressões. Primeiramente, usamos pronomes demonstrativos quando pretendemos nos referir a um único indivíduo. Por exemplo, este, esta, isto, aquele, aquela e aquilo. Outro modo de nos referirmos a um único indivíduo é usando um nome próprio, como Napoleão ou Luís XIV. Um terceiro modo é usando pronomes pessoais no singular, como eu, você, ele e ela. Por fim, uma quarta maneira de se referir a um único indivíduo é por meio de expressões que começam com os artigos singulares o e a. São essas últimas expressões que Russell denomina de descrições definidas e que Strawson vai dar mais atenção no seu artigo. Strawson começa sua crítica a Russell de maneira velada, já no segundo parágrafo do seu artigo. Ele diz que é óbvio que nem todas as expressões que começam com os artigos definidos o e a são utilizadas para referirem a um único indivíduo. Vamos ver como isso é possível analisando os exemplos do próprio Strawson. Comparem a sentença 1, a baleia é um mamífero, com a sentença 2, a baleia albarou o navio. Um jeito mais bonito de dizer que a baleia bateu no navio, que se chocou com o navio. Há uma diferença entre essas duas sentenças. Na sentença 1, a expressão a baleia não é usada para se referir a uma baleia em específico. Aqui estamos falando de todas as baleias, da classe das baleias como um todo. Já em 2, estamos falando de uma baleia particular, uma baleia específica que se chocou contra um navio específico. Notem também que em 2, o navio também se refere ao indivíduo específico, embora não seja o sujeito da sentença. Strawson, contudo, diz que vai se concentrar no seu texto em expressões que começam com o e a, que são sujeitos que se referem a um único indivíduo. Até aqui tudo bem. Qual era o problema que, segundo Strawson, a teoria das descrições de Russell buscava responder? O problema era o seguinte. Considerem uma sentença como S. O atual rei da França é sábio. Sabemos que, ao menos gramaticalmente, o atual rei da França é sujeito da sentença S. Mas se a sentença S é significante, ela é sobre o atual rei da França. De modo que, em algum sentido, o atual rei da França deve existir. Ele existe, ao menos, como sujeito da sentença S. Mas a sentença S é, sem dúvida, significante, porque nós entendemos o que ela quer dizer. Desse modo, seríamos forçados a concluir que o atual rei da França existe, o que é um absurdo. Para escapar dessa conclusão, Russell se viu diante de 2 alternativas. Ou ele diria que essa é uma sentença nonsense, ou teria que defender que o atual rei da França não é o sujeito de S.
Como a primeira alternativa seria anti-intuitiva, ele acabou elaborando uma teoria que mostrasse que S é sim significante, mesmo não havendo nada que corresponda à expressão individualizante o atual rei da França. Mas para isso, foi forçado a adotar a segunda alternativa. Teve que defender que o atual rei da França é sujeito gramatical, mas não é o sujeito lógico de S. Grosso modo, a teoria das descrições de Russell diz que toda vez que asserimos uma sentença do tipo S, estamos asserindo a conjunção de três sentenças. A primeira, a de que há ao menos um indivíduo que atualmente é rei da França. A segunda, a de que não há mais do que um indivíduo que atualmente é rei da França. Assim, 1 e 2 estão asserindo juntas que há um único indivíduo que é rei da França. E a terceira sentença estaria dizendo que não há nada que seja atualmente o rei da França e que não seja sábio. Em outras palavras, todo indivíduo que é o rei da França é sábio. Se descrições definidas não são sujeitos lógicos, quais seriam para Russell os sujeitos lógicos genuínos de uma sentença? Seriam os denominados nomes logicamente próprios. Esses nomes logicamente próprios são usados para aquelas coisas de que temos conhecimento de trato. Em geral, para nos referirmos a essas coisas, usamos pronomes demonstrativos no singular, como isto, ou este, ou esta. Dessas considerações, podemos inferir que, para Russell, há duas situações em que sentenças que parecem se referir a um indivíduo particular são significantes. A primeira situação é quando a forma gramatical da sentença é enganosa com relação à sua forma lógica, que é justamente o que acontece com a sentença S. A segunda situação é quando o sujeito gramatical da sentença é um nome logicamente próprio. Mas Strawson não concorda com essas duas consequências da teoria das descrições definidas de Russell. Para ele, não existe na linguagem coisas como descrições definidas, ao menos não como Russell entendia essas expressões. Ele também acha que não existe algo como um nome logicamente próprio. Vamos entender o porquê. O segredo de Strawson foi enfatizar uma distinção que Russell não fez entre uma utilização e uma elocução. Vamos entender melhor essa distinção. Toda a crítica de Strawson a Russell está focada na tese de que, para compreender a referência das expressões e saber quais sentenças são ou não significantes, temos que ter sempre em mente a seguinte divisão. Primeiro, uma sentença ou uma expressão. Se eu digo o rei da França, o rei da França, o rei da França, estou pronunciando 3 vezes a mesma expressão. Outra coisa é uma utilização de uma expressão ou de uma sentença. A expressão o rei da França, por exemplo, foi utilizada muitas vezes ao longo da história humana para se referir a reis distintos. Por fim, temos uma elocução de uma expressão ou sentença. Se eu e você usamos a expressão o rei da França para nos referirmos ao mesmo indivíduo, são elocuções distintas, mas com a mesma utilização. Para entender melhor esse ponto, vamos aos nossos famosos desenhos toscos. Estamos no ano de 1661. Nosso falante, a quem, de modo bastante original, denominaremos falante 1, pronuncia a sentença o atual rei da França é sábio. A expressão o atual rei da França, nesse momento, se refere a Luís XIV, modestamente autodenominado o Rei Sol. De rei brilhoso faltava pouco para ter a fama de rei brilhante, e caiu na boca do povo que o tal rei era sábio. Logo, a sentença o atual rei da França é sábio, dita pelo nosso falante 1, era considerada verdadeira nessa época. Vamos imaginar agora que estamos diante de um outro falante, criativamente denominado de falante 2. Ele pronuncia a mesma sentença do falante 1. Aqui, a expressão o atual rei da França se refere ao mesmo rei purpurina amarela, Luís XIV. E a mesma sentença pronunciada na mesma época também é verdadeira. Tanto o falante 1 quanto o falante 2 usaram a mesma expressão o atual rei da França e a mesma sentença o atual rei da França é sábio. Ambos os falantes estavam utilizando essa expressão para se referir ao mesmo indivíduo, que é Luís XIV, e como sabemos, tal sentença é verdadeira quando o atual rei da França se refere a esse rei. Mas foram elocuções distintas da mesma expressão e da mesma sentença, uma dita pelo falante 1 e outra pelo falante 2. Vamos agora avançar um pouco no tempo. Comparemos o ano de 1661
com o ano de 1788. Nesse momento, um outro falante, digamos, falante 3, diz: o atual rei da França é sábio. Aqui, o atual rei da França não se refere mais a Luís XIV, e sim a Luís XVI. Esse rei era tido como indeciso e não muito sábio. Logo, a sentença "o atual rei da França é sábio" em 1788 é falsa. Se compararmos a sentença dita pelo falante 1 com a sentença dita pelo falante 3, vemos que estamos diante da mesma sentença, mas cada um fez uma utilização distinta da mesma sentença. Isso porque, no ano de 1661, a expressão "o atual rei da França" se refere a um monarca distinto quando comparamos a mesma expressão utilizada no ano de 1788. Continuamos com elocuções distintas, mas agora também são utilizações distintas da mesma expressão e da mesma sentença. Vamos agora avançar 6 anos no tempo. O ano agora é de 1794. Nosso falante 4, um pouco desatualizado, diz: o atual rei da França é sábio. Ao utilizar a expressão "o atual rei da França", o que nosso falante não sabe é que a cabeça de Luís XVI havia, digamos, se afastado um pouco do seu corpo no ano anterior. Será que nosso falante estava se referindo à cabeça ou ao corpo de Luís XVI? Na verdade, ele não estava se referindo a ninguém. Nesse caso, a questão de saber se a sentença "o atual rei da França é sábio" é verdadeira ou falsa sequer é colocada, pois não há mais rei na França. Comparando o falante 1 com o falante 4, estamos diante da mesma sentença, mas cada um fez uma utilização distinta da mesma sentença. Só que em 1794, a expressão "o atual rei da França" não se refere a ninguém, e a verdade ou falsidade da sentença "o atual rei da França é sábio" em 1794 sequer pode ser posta. E continuamos com elocuções distintas, uma feita em 1761 pelo falante 1 e outra em 1794 pelo falante 4. Não só expressões que começam com o artigo definido no singular são usadas para se referir a um certo indivíduo específico. Tomemos, por exemplo, o pronome eu. Cada falante que usa esse pronome expressa uma proposição diferente cujo sujeito é um indivíduo diferente. Vamos entender isso melhor com exemplos de utilização distintas desse pronome. Se João diz "eu estou com fome", o pronome eu aqui está sendo usado para se referir a João. Assim, a sentença "eu estou com fome" nessa utilização do pronome eu expressa a proposição de que é João que está com fome. Agora, se Maria diz a mesma sentença "eu estou com fome", o pronome eu aqui está sendo usado para se referir a Maria. Assim, a sentença "eu estou com fome", nessa outra utilização do pronome eu, expressa uma outra proposição, a de que é Maria quem está com fome. Veja que João e Maria disseram a mesma sentença, mas expressaram proposições distintas, porque o pronome eu foi utilizado para se referir a indivíduos distintos. E são elocuções distintas, uma dita por João e outra dita por Maria. Tendo essa distinção em vista, podemos entender melhor as críticas de Strawson à teoria de Russell. Como Russell não fez essas distinções, ele entendeu que toda sentença significativa deveria ser verdadeira ou falsa. Segundo Strawson, ele não percebeu que significação é uma função de uma sentença, enquanto verdadeiro e falso é uma função de uma utilização de uma sentença. Já referir é uma função de uma utilização de uma expressão individualizante, como "o atual rei da França" ou "eu" nos exemplos anteriores. Strawson nota que há uma ambiguidade no verbo "to mean" em inglês, que originou o substantivo meaning, e que é normalmente traduzido por significado. To mean é normalmente traduzido por querer dizer, mas também pode ser usado numa sentença do tipo "é de você que estou falando", que é muito semelhante a "é a você a quem estou me referindo". De acordo com Strawson, essa é a origem da confusão que Russell fez entre significar e referir. Vamos, por fim, à terceira seção do artigo de Strawson. Nessa seção, Strawson vai detalhar mais suas críticas à teoria de Russell. Vamos considerar novamente a sentença S, "o atual rei da França é sábio". Para Strawson, Russell acertou ao dizer que a sentença S não é um completo nonsense. Ela é significante, ela tem um significado. Ele também acertou ao explicar quais são as condições para S ser verdadeira.
Para S ser verdadeira, é condição necessária ser verdade que exista um e somente um indivíduo que é atualmente rei da França. Mas a concordância de Strawson com Russell acaba aqui. Strawson diz explicitamente que Russell errou ao dizer que a sentença S é ou verdadeira ou falsa. Como vimos, no ano de 1794, a verdade ou falsidade de S sequer pode ser colocada, porque a França não é mais uma monarquia. Ele também errou ao dizer que asserir S é também asserir que existe um único rei da França. Mas Strawson admite que há uma relação entre S e dizer que existe um único rei da França. A relação é a seguinte: se um falante, digamos Maria, diz que o atual rei da França é sábio, ou seja, diz a sentença S, isso implica, no sentido fraco de implicar, que Maria acredita que a França ainda é uma monarquia, ou seja, que há um rei na França. Mas isso é um sentido fraco de implicar. Não estamos, por isso, autorizados a inferir que Maria dizer S implica logicamente que há um rei da França, como fez Russell. Isso porque não faz parte do significado de S haver um único rei na França. De acordo com Strawson, conhecer o significado de uma sentença qualquer, como a sentença S, por exemplo, é saber sobre quais circunstâncias ela pode ser verdadeira ou falsa. Mas isso não quer dizer que a sentença vai ser sempre verdadeira ou falsa. Como diferenciar, então, essas circunstâncias? Bom, para Strawson, há dois tipos de utilização de uma expressão e de uma sentença. Se utilizamos a expressão rei da França sem nos referirmos a ninguém, ou se utilizamos a sentença S de modo que a sentença não é nem verdadeira nem falsa, então estamos desfazendo uma utilização espúria. Se, pelo contrário, a expressão rei da França se refere a um certo rei específico, ou se S é verdadeira ou falsa, estamos diante de uma utilização genuína. Há muitos contextos, além do ano de 1784, em que a sentença S é utilizada de modo espúrio. Se a sentença S é utilizada como um exemplo em filosofia da linguagem, ou se aparece num texto de ficção, estamos diante de uma utilização espúria. A questão de saber se S é verdadeira ou falsa sequer é colocada. Vimos, além disso, que a questão sobre a verdade ou falsidade da sentença S, quando pronunciada no ano de 1661 ou no ano de 1768, aí sim pode ser colocada. No ano de 1661, ela é verdadeira, mas no ano de 1788, ela é falsa. Em ambos os casos, estamos diante de uma utilização genuína da sentença S. Até agora, Strawson falou do problema da existência. Mas e o da unicidade? Lembrem que para Russell, dizer o X implica logicamente dizer que há um X e não mais do que um X. Mas Strawson igualmente não concorda que dizer o X implica logicamente dizer que não há mais que um X. Vejamos dois exemplos. Considere primeiramente a sentença 1. A mesa está coberta de livros. Numa utilização normal, a expressão a mesa seria utilizada para fazer uma referência individualizante. Mas é falso que ela só terá aplicação se existir uma mesa e não mais do que uma. Há zilhões de mesas no mundo, e isso não tem a menor importância para entendermos a sentença 1, porque ela está sendo usada como exemplo, não para se referir a uma certa mesa específica. Imaginemos agora a seguinte situação. Você, como uma bela criança cândida, está na praia, junto ao seu amiguinho. Você finge que pegou alguma coisa na água e diz para o seu coleguinha, com as mãos fechadas, em formato de concha, a sentença: isto belo vermelho. Quando ele for olhar no buraco entre seus polegares, você joga água salgada misturada com areia no olho do seu coleguinha, o que o deixa muito feliz. Neste caso, o pronome isto não estava se referindo a nada, o que mostra que nessa utilização de dois, isto não é um nome logicamente próprio. Com essas considerações, Strauss enfatiza que há uma distinção entre a. Um falante utilizar uma sentença que contém uma expressão para fazer uma referência individualizante, e b. Um falante utilizar uma sentença para asserir que existe um único indivíduo com tais e tais características, ou seja, asserir uma sentença existencial individualizante. O problema é que Russell foi, ao longo de suas obras, considerando sentenças do tipo A como se fossem sentenças do tipo B. O resultado, segundo Strawson, foi uma teoria logicamente catastrófica dos nomes, como aparecem em sua obra Significado e Verdade.
É isso, pessoal. Acabamos aqui nossa exposição do texto sobre o referir de Strauss, que foi tema dessa sexta videoaula do nosso curso de Filosofia da Linguagem. Muito obrigado e até a próxima videoaula.